Quando a gente pensa em mercado financeiro, em bolsa de valores, é quase automático vir o Wall Street na cabeça, né? Aquele caos, os telões. Sim, total. É a imagem clássica. Pois é, mas assim, a ideia original, sabe, a sementinha de tudo isso não nasceu lá. Nasceu muito antes, lá no século XVII, num pátio em Amsterdã. Exatamente. Um lugar bem diferente do que a gente imagina hoje. E a pergunta que fica e que a gente vai explorar hoje aqui na nossa conversa é: como que esse lugar específico, Amsterdã, naquele momento, deu origem ao que a gente conhece hoje como capitalismo moderno? O que aconteceu ali? É uma história fascinante, sem dúvida. Para entender isso, a gente mergulhou em fontes que contam a história econômica da Holanda naquela época, a chamada Era de Ouro Holandesa. O cenário é esse. Amsterdã, comecinho dos anos 1600, a cidade era um fervo, sabe? O centro do comércio mundial. Um ponto de encontro do mundo, praticamente. Exato. E o mais doido é que muitas ferramentas financeiras que, sustentam os mercados até hoje, nasceram ali. Vamos investigar isso. Para começar, por que Amsterdã? E por que naquela época? Tinha alguma coisa especial acontecendo? Tinha sim, e muita coisa. É o auge da Era de Ouro holandesa. Os Países Baixos tinham se tornado uma potência naval e comercial. Eles estavam dominando rotas marítimas, superando portugueses e espanhóis. Sério? Tomando a frente. Sim, em muitas frentes. E Amsterdã era o centro nervoso, o coração de tudo isso. Navios saíam de lá direto para o Oriente, atrás de produtos super valiosos na Europa. Pimenta, noz moscada, cravo, aquelas especiarias que valiam ouro. E também sedas, porcelanas. Coisas de luxo, né? Exato. O potencial de lucro era absurdo. Mas, e aí vem o ponto-chave, o risco também era. Gigantesco. Imagina. Como era esse risco? Pensa só, navios de madeira, né? Cruzando oceanos e enfrentando tempestades terríveis. Doenças a bordo tipo escorbuto, que matavam muita gente. E ainda tinha pirata, navio inimigo. Nossa Senhora! Financiar uma viagem dessas era uma aposta muito alta. Bastava um naufrágio, um ataque e pronto. Quem botou dinheiro perdia tudo. Precisava ter muito capital e, olha, muito estômago também. Entendi. Era quase uma loteria caríssima e perigosa. E como eles conseguiram lidar com isso? Superar esse problema do risco para conseguir o dinheiro para as viagens? Deve ter sido uma sacada muito boa. E foi. Foi uma inovação financeira, assim, espetacular. Aconteceu em 1602. O governo holandês meio que forçou a barra, sabe? Para unificar os esforços contra os concorrentes. Várias companhias menores que competiam entre si foram fundidas. Ah, juntaram tudo. Isso. Numa única empresa gigante, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, a famosa VOC. Ela foi a resposta para esses dois problemas. O risco enorme e a necessidade de muito, muito dinheiro. E qual foi a mágica da VOC? O que ela fez de diferente? A grande sacada foi como eles levantaram dinheiro. Em vez de financiar viagem por viagem, que era o normal, a VOC fez algo totalmente novo. Ela chamou o público geral para investir na empresa inteira, e de forma permanente. Como assim empresa inteira? Eles emitiram o que chamavam de partes, ou aandelen. São, na verdade, as primeiras ações que podiam ser compradas e vendidas livremente, como a gente conhece hoje. Uau! Então quem comprava uma Andel? Não estava bancando um navio específico que podia afundar. Estava comprando um pedacinho da VOC inteira, com todos os navios, os postos comerciais lá na Ásia, tudo. Isso mudou o jogo. Imagino. E quais foram os efeitos disso? 2 efeitos principais, e enormes. Primeiro, o risco foi pulverizado. Se um navio afundasse, era ruim para a companhia, claro, mas não era o fim do mundo para o investidor individual. O prejuízo era diluído. Faz sentido. E o segundo? O segundo, a VOC conseguiu levantar uma quantidade de dinheiro que ninguém nunca tinha visto antes. Podia bancar frotas enormes, operações de longo prazo que nenhuma empresinha conseguiria sonhar. Foi um salto de escala. Isso é impressionante. Quer dizer, então, que rolou uma espécie de democratização do investimento?
Pessoas comuns, talvez, sei lá, um marinheiro, um artesão, uma viúva com umas economias, podiam virar sócios da maior empresa do mundo? Exatamente. Foi uma mudança social bem grande, como as fontes mostram. Abriu a porta para mais gente participar dos lucros do comércio global. Mas aí tem um detalhe crucial, que foi o que levou direto para a criação da Bolsa. Qual o detalhe? O dinheiro que as pessoas investiam na VOC era, por definição, permanente. A companhia pegava aquele capital, usava para construir navio, forte, bancar as operações, e não tinha a obrigação de devolver para o acionista. Ah, então peraí. Se eu investi e, sei lá, precisei do dinheiro de volta, ou só queria vender porque a ação valorizou. Exato. Como fazer se a empresa não o recomprava? A única saída era você achar outra pessoa que quisesse comprar sua ação pelo preço que ela valia naquele momento no mercado. Entendi. A necessidade de vender para outra pessoa. Isso. Essa característica permanência do capital na empresa foi o que tornou inevitável o surgimento de um mercado secundário. Um lugar onde as pessoas pudessem comprar e vender essas ações entre si. Sem isso, não teria essa pressão constante por liquidez, que é a alma de uma bolsa de valores. Foi uma consequência direta do modelo da VOT. Certo. A necessidade criou a solução. E como que isso evoluiu? De gente vendendo pra gente na rua para algo mais organizado. No comecinho, era bem na base do improviso mesmo. Dizem que negociavam numa ponte lá da cidade, a Hocking, ou nos bares ali perto. Sério? Numa ponte? Bem informal mesmo. Total. Mas imagina, o volume de ações da Volk foi crescendo. Mais gente querendo comprar, vender. Ficou claro que precisava de um lugar fixo, organizado, só para isso. Para ter ordem, né? Um ponto de encontro oficial. E aí surgiu a bolsa. Exatamente. Em 1611, inauguraram a Bolsa de Amsterdã, a Beurs van Hendrik de Keyser. O nome é do arquiteto que projetou. Mas olha, não era um prédio fechado, imponente como a gente vê hoje. Não. Como era então? Era um pátio enorme, retangular, a céu aberto. Tinha umas colunas cobertas em volta para proteger um pouco da chuva e do sol. Mas o negócio acontecia ali no meio. Mercador, corretor, investidor, todo mundo junto, gritando ordem, fechando o negócio, faça chuva ou faça sol. Nossa, que cena, um pátio aberto. E a importância histórica daquilo é gigante. Foi o primeiro lugar no mundo onde o valor de uma empresa, principalmente a VOC, passou a ser definido todo dia, publicamente, pela oferta e pela demanda. No mercado aberto, funcionando direto. E negociavam só as ações da VOC. Não só. Negociavam outras coisas também. Grãos, peixe seco tipo arenque, seguros para navio, contrato de frete. Mas foi a negociação constante das ações da VOC que fez daquele lugar a primeira bolsa de valores moderna do mundo. Que ambiente, hein? Devia ser uma loucura. E as inovações pararam por aí? Ações e a bolsa física? Que nada. Os holandeses dessa época eram, muito criativos com dinheiro. Eles não pararam nas ações e na bolsa. Foram pioneiros em outras ferramentas que hoje são básicas no mercado, mas que na época eram super novas. Tipo o quê? Tipo, contratos derivativos, que são aqueles instrumentos financeiros cujo valor depende de outra coisa, né? O preço de uma ação, de uma mercadoria. Derivativos já existiam. Sim. E também inventaram a venda descoberta, o short selling. Venda à descoberta. O que é isso? É quando você vende uma ação que você não tem, você pega ela emprestada de alguém, vende no mercado, apostando que o preço vai cair. Se cair mesmo, você recompra a ação mais barata, devolve para quem emprestou e fica com a diferença. Uau! Uma aposta na queda do preço, bem sofisticado para a época, muito. E criaram também contratos futuros, para travar o preço de uma mercadoria para entregar e pagar lá na frente. Ou seja, muitas das estratégias complexas de hoje têm raiz ali, naquele pátio em Amsterdã. É impressionante pensar que derivativos, venda descoberto, tudo isso já rolava há 400 anos. Mas imagino que tanta novidade, tanta chance de ganhar dinheiro rápido, também trouxe problemas. A especulação deve ter começado logo, né? Com certeza absoluta. Onde tem chance de lucro fácil e rápido, a especulação aparece. E o exemplo mais famoso, talvez o mais dramático, que aparece em várias fontes, é a tulipomania. Ah, eu já ouvi falar. A crise das tulipas. Essa mesma. Aconteceu na Holanda na década de 1630, é o caso clássico de uma bolha especulativa.
Os preços dos bulbos de tulipa de algumas variedades raras dispararam para níveis, assim, absurdos, totalmente fora da realidade do valor da flor. Mas por que tulipa? O que tinha de especial? É que elas eram novidade na Europa. Tinham vindo da Turquia. Viraram um símbolo de status, de riqueza. E algumas com as cores diferentes, manchadas por um vírus, eram as mais cobiçadas. Entendi. O pessoal comprava para ostentar. No começo, sim. Mas depois, o pessoal começou a comprar bulbo não mais para plantar, mas só na esperança de vender mais caro para o próximo. Virou pura especulação. Negociavam contratos futuros de tulipa loucamente. Chegou num ponto que trocavam um único bulbo por uma casa. Não acredito. Por uma casa? Sim, e como toda bolha, estourou. Em 1637, os preços desabaram de repente. Muita gente perdeu tudo. Foi talvez a primeira grande lição da história sobre a psicologia de manada nos mercados, sabe? A euforia seguida pelo pânico. Uma história clássica mesmo. Trazendo agora essa linha do tempo para os nossos dias, qual a conexão direta entre aquele modelo lá de Amsterdã e as bolsas que a gente tem hoje em Nova York, Londres, São Paulo? O que ficou igual e o que mudou totalmente? Olha, o princípio básico, o coração da ideia é o mesmo. Criar um lugar, um mercado organizado, regulado, onde se compra e vende participação em empresas, as ações, e o preço é definido ali, na hora, pela oferta e demanda. Essa ideia de descobrir o preço publicamente, isso vem direto de Amsterdã. É o legado principal. Certo, a essência continua a mesma. Continua. Agora, as diferenças, nossa, são gigantescas. Principalmente por causa da tecnologia. A gente saiu daquele pátio aberto, barulhento, com ordem gritada e anotada na mão, para um mundo digital global. Hoje, as bolsas são redes de computadores imensas, interligadas. As negociações acontecem em frações de segundo, milésimos, microsegundos. Tudo feito por algoritmos, em servidores superpotentes, conectando gente do mundo inteiro. É outra realidade. Completamente. A escala é outra, a velocidade é absurda, o alcance é global. A bolsa hoje, na prática, quase não fecha mais, né? Fica rodando pelo mundo, acompanhando os fusos horários. Uma transformação impressionante mesmo. Quase ficção científica se a gente pensar na época da VOC. E olhando para frente agora, pensando nessa evolução toda, para onde os mercados financeiros estão indo? Quais são as próximas fronteiras? Bom, tem duas tendências muito fortes. Digitalização, ainda mais, e descentralização. E tem um conceito que meio que junta tudo isso, que é a tokenização. Tokenização. O que seria isso? Tipo o blockchain, aquele banco de dados seguro, compartilhado, para representar digitalmente ativos do mundo real. Como assim? Me dá um exemplo. Pensa num imóvel. Em vez de ter só a escritura em papel, você poderia dividir a propriedade desse imóvel em milhares, talvez milhões, de tokens digitais. Cada token seria uma fraçãozinha do imóvel. Entendi. E o que se faz com esses tokens? Eles poderiam ser comprados e vendidos. O mesmo vale para uma obra de arte cara, direitos autorais de música, até participação nos lucros de um atleta, por exemplo. Nossa! Qualquer coisa de valor? Potencialmente, sim. E esses tokens poderiam ser negociados em plataformas online 24 horas por dia, 7 dias por semana, por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo com internet. Seria mais rápido, mais barato que os mercados de hoje. Isso parece pegar a ideia original lá da VOC de facilitar o investimento e levar para um outro nível, né? Poder negociar pedacinho de quase tudo a qualquer hora. As possibilidades parecem enormes. Exatamente. A tokenização pode trazer liquidez, facilidade de negociar para coisas que hoje são difíceis de vender rápido, como um imóvel ou uma obra de arte. Poderia democratizar ainda mais o acesso a investimentos que hoje são só para gente com muita grana. Mas deve ter desafios também, imagino. Com certeza. Como regular isso tudo? Como garantir a segurança? Como saber o preço certo dessas coisas digitais? São perguntas complicadas, que ainda estão sendo discutidas. É tudo muito novo. Claro. E sabe o que é interessante? Pensando em toda essa tecnologia, do pátio aberto para o blockchain, O quê? parece que tem uma coisa que não muda, né? Que atravessa esses 400 anos.
o tal do fator humano. Gere, e o que a gente vê hoje confirma. Os motores psicológicos por trás das decisões de investir continuam muito parecidos. Tipo a ganância e o medo. Exatamente. A ganância, aquela busca sem fim por mais lucro, o otimismo que infla as bolhas, e o contrário, o medo, o pânico que faz tudo despencar, o efeito manada, todo mundo comprando ou vendendo junto. Uhum. Esses impulsos parecem estar tão presentes hoje, mesmo nos algoritmos super rápidos, quanto estavam lá nos gritos dos mercadores no pátio de Amsterdã. A tecnologia muda as ferramentas, a velocidade, a escala, mas talvez não mude a natureza humana que está ali por trás de tudo. Que reflexão interessante. Bom, a gente fez uma viagem e tanto hoje, hein? Saímos da necessidade bem prática de financiar viagens arriscadas para a Ásia. Verdade. Passamos pela invenção das ações, da primeira bolsa, até chegar nesse futuro possível onde quase tudo pode virar um ativo digital negociado globalmente na hora. Uma evolução incrível, realmente. É muito marcante ver essa linha do tempo, perceber como aquela solução que nasceu lá em Amsterdã no século XVII não só sobreviveu, mas se transformou e moldou o mundo financeiro que a gente vive hoje. Aquele pátio foi mesmo um laboratório para o capitalismo moderno. Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma última questão para pensar, que veio direto da nossa conversa. Se a psicologia humana, essa briga eterna entre ganância e medo, continua sendo um motor tão forte nos mercados desde a VOC, mesmo com toda a tecnologia, que novas bolhas será que podem surgir? Que comportamentos estranhos, que dilemas éticos podem aparecer agora que a tecnologia, como a tokenização, está tornando quase tudo um ativo financeiro, acessível para todo mundo, negociável 24 horas por dia e instantaneamente? É uma excelente pergunta. Algo para a gente ficar de olho com certeza nos próximos anos.